Scrum, gestão ágil de projetos, conceitos básicos. Scrum parece muito básico, mas o que muitas pessoas não entendem é que, para utilizar bem o Scrum, a empresa deve mudar fundamentalmente a maneira como desenvolve produtos. Para ajudar no entendimento de como algo tão simples pode ser tão difícil, vamos comentar aqui alguns conceitos básicos do Scrum através de pequenos detalhes. O que é o Scrum? Scrum não é uma metodologia ou conjunto de práticas de engenharia. Em vez disso, é uma estrutura leve projetada para gerenciar o desenvolvimento de software e produto. Se trata de estrutura dentro da qual as pessoas podem lidar com problemas complexos e adaptativos, ao mesmo tempo que entregam produtos do mais alto valor possível, de forma produtiva e criativa. Scrum é leve, simples de entender e extremamente difícil de dominar. Scrum depende de uma cadência fixa de ciclos iterativos chamados sprints. Cada sprint começa com uma reunião de planejamento e termina com uma demonstração de um produto potencialmente entregável. Scrum é caracterizado por um alto nível de feedback e transparência, tanto dentro da equipe quanto fora dela. Seus ciclos curtos e de natureza colaborativa o tornam ideal para projetos com mudanças rápidas e ou de requisitos altamente emergentes. Scrum é baseado em 5 valores essenciais, tem 3 funções distintas, 3 artefatos e 3 ou 4 reuniões. Vamos detalhar um pouco mais adiante. Implementando o Scrum. Embora o Scrum possa parecer simples de implementar, ele é realmente desafiador. Por quê? Porque fazer isso requer mais do que apenas colocar a mecânica certa no lugar e, em seguida, apertar um botão. A implementação correta do Scrum requer que as equipes estejam dispostas a fazer as seguintes mudanças. Desenvolver uma compreensão dos valores subjacentes do Scrum. Passar por uma mudança muitas vezes enorme de mentalidade. Planejar para que a mudança ocorra e se adaptar quando isso acontecer. Lidar com problemas recém-expostos ou emergentes. E, finalmente, incorporar práticas de engenharia ágeis. Scrum é baseado em valores. Qualquer estrutura que vale a pena usar é baseada em princípios e valores. Cada uma das práticas ágeis originais, tais como XP, Scrum, Cristal, desenvolvimento orientado a recursos, FDD, dentre outras, assim como o Kanban e o Lean, têm seus respectivos conjuntos de valores essenciais. Esses valores orientam a tomada de decisão, fornecem clareza em tempos de ambiguidade e, o mais importante, comunicam por que as equipes ágeis fazem o que fazem. Deve-se ter uma clara visão dos valores por trás da estrutura Scrum, que são foco, respeito, compromisso, coragem e abertura. Foco. Foco significa concentrar-se, dirigir a atenção para algo. No Scrum, a equipe deve ter foco se quiser realizar tudo o que precisa ser feito para entregar um incremento de funcionalidade potencialmente liberável. Foco significa trabalhar em um projeto por vez. Isso pode significar ter tempo de equipe dedicado, em que toda a equipe está fora do e-mail, mensagens instantâneas, telefones celulares e reuniões. O foco significa estar fazendo o que for necessário para permitir que a equipe se concentre na entrega em mãos durante toda a extensão de qualquer sprint. Respeito. Como diz o ditado, o respeito é conquistado, não concedido. No Scrum, isso é especialmente verdadeiro. Times Scrum de alto desempenho confiam uns nos outros o suficiente para admitir os obstáculos. Eles têm confiança que, quando um membro da equipe se compromete com uma tarefa, esse membro da equipe a cumprirá. Não há nós contra eles em uma verdadeira equipe Scrum. Comprometimento. Um compromisso é uma promessa, uma obrigação de cumprir. Compromissos não devem ser feitos levianamente.
Eles devem ser feitos com o máximo de informações possível. A equipe reafirma seu compromisso com a organização e uns com os outros durante cada reunião de planejamento do sprint. No final do planejamento do sprint, cada membro da equipe deve ter o mesmo nível de compreensão sobre o que a equipe está prevendo para a realização durante o mesmo. Coragem. Coragem é a habilidade de enfrentar dificuldades apesar de seus medos. Aliviar esses medos é uma das melhores maneiras pelas quais equipes e organizações podem ajudar seus membros a serem corajosos. Uma equipe que demonstra compreensão diante de uma discussão franca, juntamente com uma liderança que provou que ouvirá as más notícias objetivamente, ajuda a dar aos indivíduos a coragem de falar o que pensam. Lembre-se de que, quando as equipes não têm coragem de fazer o que acham que é certo, a coisa certa provavelmente não será feita. Abertura. A abertura permite que as equipes sejam receptivas a novas ideias. Em nenhum lugar a abertura de uma equipe é mais aparente do que nas retrospectivas do sprint. Ter a disposição de receber novas ideias, novas percepções e novas maneiras de pensar ajuda a desenvolver organizações que aprendem e equipes de alto desempenho. Scrum requer uma mudança de mentalidade. Albert Einstein disse: não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos. Um dos maiores impedimentos para uma adoção bem-sucedida do Scrum ou de qualquer método ágil é a incapacidade de mudar a mentalidade, a incapacidade de usar uma nova maneira de pensar para resolver problemas. Scrum e todas as práticas ágeis requerem um certo grau de mente aberta, pelo menos nos primeiros 3 a 6 meses. Scrum segue o caminho mais curto, não o caminho estabelecido. O caminho mais longo de um projeto é conhecido como caminho crítico. As equipes constroem um plano em torno do caminho crítico e seguem o plano do ponto A ao ponto B. Ao longo desse caminho, questões e problemas surgem. As partes interessadas podem não saber exatamente o que queriam quando o plano foi construído, ou novos detalhes podem ser revelados durante o desenvolvimento. As metas de negócios podem mudar conforme o produto passa por seu ciclo de vida, ou o projeto pode precisar responder a forças internas e externas. Com o método de planejamento tradicional, quando esses problemas surgem, as equipes ainda são forçadas a ir de A para B, fazendo sacrifícios ao longo do caminho, sacrifícios em qualidade, em funcionalidade e satisfação do cliente. Com o Scrum, as equipes não precisam fazer uma parada em B, eles podem ir diretamente para C. Scrum faz isso programando pontos de verificação diários, semanais e mensais com pessoas em vários níveis, equipe, gerenciamento e clientes, para garantir que as equipes estejam no caminho certo e construindo a funcionalidade certa para atender a visão. Em vez de uma fase abrangente de coleta de requisitos, os times Scrum reúnem requisitos ao longo do tempo, ajustando-os e refinando-os conforme novas informações são reveladas durante o desenvolvimento. O projeto pode se adaptar às necessidades do negócio e às condições do mercado externo, fornecendo o caminho mais curto para o sucesso. Quando o Scrum é ideal para a empresa? Os projetos geralmente se enquadram em 4 áreas diferentes: simples, complicado, complexo e anarquia, conforme adotado em Gestão Estratégica e Dinâmica Organizacional, de Ralph Stacey. Projetos simples são compostos principalmente de coisas conhecidas. Projetos semelhantes foram feitos várias vezes, então todos concordam sobre o que é necessário e a tecnologia é bem compreendida. Projetos simples são fáceis de implementar e entender. À medida que os projetos se distanciam da zona simples, as coisas se tornam um pouco mais confusas. Requisitos podem ou não ser tão estáveis quanto o esperado.
Talvez as pessoas não tenham tanta certeza sobre a aparência do produto final. Talvez a tecnologia seja nova ou não testada. Nesse espaço dos complicados e complexos, os projetos encontram uma quantidade substancial de mudanças. E é aí onde o Scrum funciona muito bem, nos projetos complicados e complexos. Chave para o sucesso. Para ter uma implementação de Scrum bem-sucedida, as equipes devem aderir ao básico. Primeiro, as equipes devem entender as regras. Scrum é um framework simples para fazer as coisas. Mas cuidado, por causa de sua simplicidade, as pessoas tendem a modificar as regras sem entender as implicações de suas ações. Isto é ruim. Aprender as regras leva tempo. Use esse tempo para entender como o Scrum se aplica a você, a sua equipe e a sua empresa. Em segundo lugar, os membros da equipe devem aprender a mecânica básica. As equipes e suas organizações precisam entender como as coisas funcionam e como se sente com o Scrum. Isso leva tempo para acontecer. Terceiro, dê um tempo. Aprender uma nova forma de trabalhar requer mais do que um workshop de fim de semana. A experiência mostra que a maioria das equipes Scrum e empresas que implementam Scrum precisam de pelo menos 3 meses para aprender o básico e começar a escalar. Planeje de 3 a 6 meses, dependendo do grupo que está sendo desenvolvido. Quarto, não adote o Scrum no meio do caminho. Recomenda-se que se implemente o Scrum no início de um novo projeto e não no meio de um projeto já em andamento. Pode-se criar uma lista de pendências de transição das coisas que você precisa ter disponível e trabalhar para assegurar uma melhor transição possível para uma estrutura Scrum. Por último, garanta que o tempo seja alocado para aprendizado contínuo. Muitas vezes as equipes ignoram as retrospectivas, considerando-as um luxo ou uma perda de tempo. As equipes que pulam a retrospectiva ou seguem os movimentos sem aplicar nenhum dos aprendizados aos sprints futuros, na maioria das vezes, voltam aos velhos hábitos. Aprender é um dos principais aspectos do Scrum que não pode ser sacrificado. A equipe não pode avançar para o estado de alto desempenho sem levar em consideração as lições aprendidas. Eduque-se e mantenha a mente aberta. Fale conosco na AQC Otimizando Processos. Podemos auxiliar sua empresa numa jornada de implementação de gestão ágil. Muito obrigado.